E aí galera, vamos começar mais uma aula, hoje conteúdo novo até que enfim, né? Mas a base, pessoal, é a mesma das unidades de medida, superfície e unidade de medida de comprimento, né? Que a gente viu até agora. A mesma ideia, dividido de 10 em 10, cada casa que eu ando, eu vou ter que caminhar com a vírgula, aquela coisa toda. A única diferença é que nas unidades de medida de superfície, cada casa que você anda equivale a 2 zeros ou 2 números, né? Aqui não, unidade de medida de massa é a mesma coisa lá do comprimento. Cada unidadezinha, cada casa que você anda é só um número ou só um zero que você acrescenta ou retira, né? Depende de para onde você está indo. Beleza? Então vamos lá. No livro de vocês tem uma historinha que eu achei muito massa e eu tinha que colocar aqui. É a seguinte: mãe, dá para você fazer uma massa de pão para eu esticar e depois medi-la com a fita métrica? Para que isso, menino? É que a professora falou para ver a medida da massa de algum produto que a gente tem em casa. Mas não é com fita métrica que se mede a massa dos alimentos. A massa de um produto a gente mede com uma balança. Mas balança não é para a gente pesar as coisas? Quando a gente coloca um produto em uma balança, medimos a massa, mas no dia a dia as pessoas dizem que estão pesando um produto. Quantos de vocês aí não viu ou ouviu, né? Geralmente ouviu, claro. Ouviu alguém falar: eu vou pesar determinado produto, eu vou pesar a castanha, eu vou pesar o arroz, eu vou pesar o feijão, eu vou me pesar. Muitas vezes a gente fala isso, mas na verdade o que é que você está fazendo? Você está vendo qual é a sua massa, não o seu peso. Existe uma diferença entre massa e peso, tá? Vocês vão ver melhor isso quando vocês estiverem no ensino médio, a diferença entre massa e peso. A gente vai estudar só as unidades de medida de massa, ver o que é que a gente pode medir, né? O que é que tem massa, tá legal? E como a gente pode fazer isso. Vamos lá. Eu coloquei assim, o que usar para medir massa? A gente já viu lá no início, quem prestou atenção, a gente viu que é a balança. Quais tipos de balança a gente tem? A gente tem essa balança, que é a mais comum para vocês hoje, a que vocês veem muito hoje, é essa balança aí. Tem essa balança que é a balança que chamam de balança de cozinha, que ela é uma balancinha menor. Tem essa, pessoal, que eu não sei se vocês viram, mas eu vi muito balanças desse tipo aí. Eu achava muito massa ver esse tipo de coisa. Que não é balança, não é aquela balança de pezinhos, não. Essa aqui que é a balança de pezinhos, que você colocava de um lado uma quantidade de coisa, né? No caso, se eu quero pesar 1 quilo, eu colocava aqui um pezinho de 1 quilo e do outro lado eu ia colocando até as duas balanças se equilibrarem, né? Esses dois pratos ficavam iguais assim, bem bonitinho. Aí a gente dizia que tava igual, né? Tava com o mesmo peso dos dois lados. Coisas que a gente compra no peso. Carne, que por sinal tá caríssimo, caríssimo, caríssimo. O queijo também, a gente compra o queijo no peso, que a gente diz, né? A gente compra no peso também. Ou seja, a pessoa vai lá, mede a massa de queijo que você quer comprar. E a gente diz: pesa tanto de queijo pra mim. A gente de vez em quando vai usar isso aqui, tá, pessoal? Porque é senso comum. E aqui eu tenho 1 quilo de feijão. Tá aqui bonitinho. Eu apaguei aqui a marca, pessoal, porque, né, não tô nem sendo patrocinado. Se me patrocinar, eu mostro a marca. Se não quiser, tá aí. Então, exemplo de coisa, tem muito mais coisas que a gente compra no peso, né? Muito mais. Viu como eu vou falar do peso? Que a gente compra na massa. Tem muita coisa. Quais são as unidades de medida de massa? As unidades de medida de massa que a gente utiliza são essas, o quilograma, o hectograma, decagrama, grama, decigrama. Aqui, pessoal, é decigrama. Aqui é um I. Aqui é um I, não é um A. Não tem 2 decagrama não, tá? É decigrama. E aqui centigrama e miligrama. Vocês acham parecido com alguma coisa? Sim.
Eu respondo que sim, porque acha assim. Com o quê? Ó, o do metro, né? Aqui é metro, aqui é decímetro, aqui é centímetro, aqui é milímetros. Vocês estão vendo que a letra inicial é a mesma. A mesma, ó. O que é que vai mudar? Só o que vem depois. Esses aqui são os múltiplos que estão à esquerda e os submúltiplos do grama. Pessoal, é do grama, não é da grama, não. Se você usar no feminino, você está falando do mato, grama, mato. Quando você estiver falando de unidade de medida de massa, é o grama. Não é a grama, é o grama. Quando você vai no supermercado e compra 500 gramas de queijo, é 500. Não é 500, não. Por favor. E aí aqui a gente tem o famoso quilo, né? Que a gente chama só de quilo. Você não vai lá e pede 1 quilograma, você pede 1 quilo. Tá aqui, ó. Quilograma, hectograma, decagrama. Tá? Então aqui do lado esquerdo eu tenho os múltiplos do grama. E do lado direito eu tenho os submúltiplos do grama. Aí, ó. Bonitinho. Beleza? E aí, vamos para uns exemplozinhos, né? Vamos ver como é que a gente utiliza isso. E aí, vamos lá. Pessoal, aqui é a mesma ideia lá das medidas de comprimento. Como assim? Para a direita, eu vou multiplicar por 10. Sempre que eu caminho para a direita, eu multiplico por 10. Ou você faz a vírgula caminhar, né? A quantidade de casas que você tem que caminhar. Ou que você quer caminhar. Depende aí da questão. E quando eu vou para a esquerda, quando eu saio dos submúltiplos e vou para os múltiplos, eu divido por 10. Isso aqui foi visto já algumas vezes, né? Então, eu acredito que você já deve ter pego o jeito com relação a isso daí. Então, toda vida que eu vou dos múltiplos para os submúltiplos, eu multiplico por 10, ou eu caminho com a vírgula para a direita, até a unidade que eu quero. Quando eu vou dos submúltiplos para os múltiplos, eu divido por 10, né? A quantidade de vezes aí eu vou dividindo por 10. Ou eu faço a vírgula caminhar para a esquerda a quantidade de casas que a questão pede ou que você quer desenvolver. Beleza? Vamos lá. Um exemplozinho bonitinho. A massa de um pãozinho francês é de aproximadamente 50 gramas. Sabe-se que uma pessoa consome 2 pãezinhos por dia. Quantos quilogramas deste alimento ela consumirá em 30 dias? 100? 60? 15? 3? Vamos lá. Eu vou tirar aqui os itens para a gente observar, ter espaço, né? Nem observar, para a gente ter espaço de resolver a questão. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber é: um pãozinho tem 50 gramas. E a pessoa come 2 por dia. Então, a massa do pão, 50 gramas. 2 pães por dia é o que ela come. Então, se eu quiser saber quantos gramas de pão ela come por dia, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 2 por 50. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 100 gramas por dia. Isso é o que ela consome. Mas a questão quer saber quantos quilogramas em 30 dias. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 30 por 100. Então, tá aí, 100 vezes 30, isso vai ser igual a quanto? A 3.000. 3.000 o que, galera? 3.000 gramas. O que a questão quer saber, ela deixa bem claro aqui, ó. O que a questão quer saber é quilogramas. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que transformar 3.000 gramas em quilogramas. Vamos lá para nossa tabelinha, tá aí, de múltiplos e submúltiplos. E vamos ver o seguinte. Eu estou bem aqui, ó. Eu estou bem aqui no grama. E eu quero fazer o quê? Eu quero vir bem para cá. Quilograma. Então, eu vou fazer isso, ó. 1, 2, 3. Eu posso dividir o 3.000 por 1.000. Ah, por que 1.000, Liz? Porque aqui eu tenho 10, 10 e 10. Vai dar 1.000, né? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. E aí eu divido 3.000 por 1.000 e vai dar o resultado que eu quero. Ou eu faço aquele trabalhinho caminhando com a vírgula, né? Eu sei que eu vou caminhar 3 casas. Então tem aí o 3.000, a minha vírgula está bem aqui.
o 3.000 não tem vírgula, então ele está depois dele, tá à direita dele. Beleza, e eu vou caminhar para a esquerda 3 casas. Então vamos, ó. 1, 2, 3. Olha aí, ficou 3,000 ou simplesmente 3,0 ou simplesmente 3, tá bom? Se você quiser colocar só 3 também não tem problema nenhum. 3 o quê? 3 quilogramas. Eu botei 3,0 porque eu quis. Se você quisesse colocar só 3 quilogramas, 3 kg, poderia colocar de boa. Então, quanto são 3 quilos? Já estava até mais escuro, né? Dava para saber que seria 3 quilos. Próximo exemplo. Transforme 11,4 quilos em decigramas. Pera aí. Olha aí o meu quadrinho. Eu vou do quilo lá para o decigrama. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que andar 4 casas. Então vamos nós. Tá aí a minha vírgulazinha. 11,4. Botei até em vermelho pra gente perceber mesmo onde é que ela tá. E aí vai ser assim, ó. 1, 2, 3. Você tá vendo que eu já tô colocando os zeros pra ocupar espaço. Ó, eu vou até voltar aqui pra gente observar melhor. Ó, 1, 2. Aí vai ficar um espaço em branco aí, vai ficar um espaço vazio. O que é que você faz? Você acrescenta o zero. Então, aí, ó. Mais uma e mais outra. Por quê? Porque eu tenho 4 casas, né? Então, foi. Ó, tava aqui e fez 1, 2, 3, 4. Acabou. Só isso. Então, qual é o número que deu? Deu exatamente... Que número é esse aí, galera? Espero que você tenha acertado, tá? É 114 mil decigramas. Lembrando, mais uma vez, que aqui eu tenho decigrama. Não existe 2 decagrama, não. É decigrama. Tá bom? Outra coisa que eu tenho que falar com vocês. Vocês viram aqui, né, que eu coloquei carne, coloquei o queijo, coloquei o feijão como exemplos de coisas que a gente compra na massa ou no peso, como a gente costuma dizer. Tem coisas, por exemplo, se eu for medir um carro, vamos lá, eu quero medir a massa de um carro. Para quê, Ulisses? Tem determinados locais nas rodovias que tem lá do ladinho uma plaquinha 6 toneladas, 5 toneladas, né? 3 toneladas para caminhões. Então, existe uma balança para medir a massa daquele caminhão para ver se ele não passa. Então, Ulisses, para que é que eu vou medir um carro? Não sei, depende do tamanho do seu carro, do seu automóvel aí. Tá bom? Então, um carro eu vou medir em tonelada. Uma pessoa eu vou medir em quilos. Feijão eu vou medir em quilos. Queijo, geralmente a gente mede o queijo em gramas. Carne em quilo ou gramas também, depende da quantidade, né? Se for uma quantidade muito grande, a gente pode medir até em toneladas. Se eu for medir, sei lá, uma laje industrial, eu vou medir em tonelada. Se eu vou medir cimento, pode ser grama ou quilo, tá legal? Então, para coisas menores eu vou utilizar grama ou quilo, para coisas maiores eu posso utilizar a tonelada. E existem umas outras unidades de medida, tá, pessoal? Existe arroba, né? Existem outras coisas que são específicas, tá bom? Então, valeu! Se vocês tiverem dúvidas, vocês já sabem, podem entrar em contato comigo, tudo bem? Até a próxima, um forte abraço. Tchau!